Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer e sempre temos novidades, organizações e movimentos aqui da nossa cidade e de toda a região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque quase grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de comentar e também compartilhar cada um dos nossos episódios, porque assim o YouTube entende a relevância desse assunto e recomenda ele para que mais pessoas possam assisti-lo também. Quero também convidar você para nos seguir lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e também no Spotify, em áudio e vídeo. Agradecer os nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Lá você pode gerenciar os seus doadores e também as doações, recebendo por Pix, boleto, cartão ou depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Também na Doar Digital você tem uma outra solução que é o Evento Santo, que é uma plataforma específica para gerenciamento de eventos. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Hoje nós temos aqui o episódio 153, 140 e pedradas. Depois a gente está recebendo novamente a APAE. Se você quer acompanhar o primeiro episódio, volta lá para junho de 2023, o episódio de número 58, na verdade 95 episódios depois a gente recebe a APAE aqui novamente. A APAE que foi fundada em março de 65, então está completando 60 anos e hoje a gente vai trazer aprofundar um pouco mais um dos serviços que é oferecido pela APAE. E para isso eu recebo a Grace Lurtenberg, ela que é psicóloga, e também a Delandréia Pereira Bento, ela que é professora na APAE. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, Bom dia vamos lá. a todos. Bom dia, Loriberto. Obrigada pelo convite, ao nosso programa. Hoje estamos, eu que sou psicóloga, Grace, professora Delandréia, mas a nossa equipe é formada por uma coordenadora, a Leila, a assistente social, a Elane, e a professora da iniciação, a Simone. Dentro do programa. Isso. Legal. Bom dia, obrigada pelo convite e eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa morena, pele clara, o cabelo na altura dos ombros, cabelos castanhos, olhos escuros, 1,58 m. E é isso. Legal. Voltando rapidinho, acabei esquecendo a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele clara, meu cabelo é um cabelo preto, eu tenho cacheado, meus olhos é verde, eu tenho 1,70 m. Que legal. A APAE 60 anos. Isso. Já é uma vida mudando vidas, né? Já é uma idosa, né? Pela lei, né? Sim. Porque, na verdade, ela é muito jovem, né? 60 anos de atuação em Blumenau. Né? Quais são os principais serviços e atividades que a APAE oferece para a comunidade hoje? Hoje temos vários programas
na instituição. Entre eles temos alguns que a gente pode destacar: o AE, estimulação precoce, temos o TEA, temos serviço de convivência, que são para os 40 anos mais, temos o SAI, temos serviços laborais. A área da saúde também, né? A área da saúde. Nós temos psiquiatra na instituição, temos dentista, temos psicólogos, temos terapeuta ocupacional, nutricionista, esqueci de alguém? Fisioterapeuta também. Acho que é isso. Fono. A parte da saúde, né? Certo. E lá atrás começou basicamente atendendo o Down. Isso. Que era forte na época, né? E aí depois, com o tempo, esse público foi diversificando também. Isso. Hoje nosso público na PAI é de deficiência intelectual. Isso precisa vir a partir de laudo. Isso. Tem que ter a indicação atestado por algum profissional médico. Isso. Eles vão até o posto de saúde, né? Lá eles acabam tendo acesso a isso. Se realmente vê a necessidade, eles são encaminhados por uma fila, a gente chama, que é pelo sistema CISREG, e lá eles aguardam para ser chamado para essa triagem. Hoje, o diferencial do nosso programa, nós não somos mais ligados ao CISREG, a gente é porta aberta. Então, pessoas que têm deficiência intelectual leve, moderada, associada então a outras deficiências ou transtorno do espectro autista, eles vêm diretamente ao nosso programa. Então, eles vêm direto com a gente faz a questão da triagem. Depois da triagem, a gente faz 2 aulas triagem para fazer essa questão da habilidade, para ver se ele realmente é público, né, do nosso programa. E ele, passando por todos os critérios de avaliação, ele entra no nosso programa. Daí para o programa específico, que é o programa o ProEP. Apenas o ProEP, a gente é porta aberta, né, para fazer a matrícula diretamente na PAI. Os outros programas ainda têm esse caminho, né, a seguir pelo CISREG, pelo sistema. Então, tem muita questão assim, né? A deficiência intelectual, às vezes, ela não está estampada, né? Não é característica física, né? O Down, ele também ele continua tendo algum laudo, alguma coisa para ele chegar até vocês, não? Ou vocês já percebem isso pela própria fisionomia e tal? Como é que funciona esse processo? Antes da gente entrar no ProEP, né? Ele tem que passar também por alguma triagem prévia? Sim. Todas as deficiências é passado pela triagem, né? A triagem da saúde, no caso. Certo. Então passa no postinho. Isso. Obrigatoriamente tem que passar por lá. Isso. Tá. Só no caso do programa que daí tem essa abertura que daí é uma conquista, né, desse ano, recentemente, que a gente conseguiu, né? É porque eu imagino que a fila seja... Na fila entra todos, independente de ser... A partir de 0 anos já tem... Certo, mas independente de ir para o programa ou não, antes era tudo uma fila única, só. Assim. Pois é, aí você acabava, né, deixando às vezes alguém que poderia estar com alguma, vamos dizer assim, um cuidado diferenciado lá para trás, né, esperando chegar a vez, muitas vezes, né. Então isso realmente... E assim, essa conquista ela veio da PAI Blumenau ou veio já de alguma situação estadual? Então, é porque a gente acompanha as outras APAIs, a fundação. Aí a nossa diretora entrou em contato com a fundação pediu pra gente ir procurar outros meios, tipo na Secretaria de Saúde, né? Foi onde que daí a gente conseguiu, Então daí liberou o programa. Entendi. Mas isso começou legal. Agora, 2025, foi a nossa conquista do ano. Faz, acho que uns 3 meses. Isso. Poxa, então é bem recente. Fresquinha a notícia, então. Que legal. E, poxa, acho que é só uma mudança de chave, né? Porque não... Isso. De entendimento, vamos dizer assim, né? Isso, agora a gente precisa divulgar bastante, assim, porque muita gente não sabe, né? Que a gente agora recebe, se você tem um filho, né, que tem habilidade, que você acredita no potencial dele, que ele pode estar trabalhando e não sabe por onde começar, aí você pode vir diretamente aqui na PAI e a gente consegue estar instruindo e direcionando, se educando para o mercado de trabalho. Olha só.
Olha só. E também, assim, qualquer dúvida, né, caso as pessoas tenham, a gente talvez não tenha falado tudo ainda, né, do recorrer, a gente poderia passar a questão do telefone, a pessoa entra em contato para conseguir mais informações, a gente marca um horário, apresenta todo o programa para a família, caso eles tenham realmente interesse. É bom fazer o contato antes de ir lá. Fazer o agendamento antes? Sim, porque tem questão de documentação, né, questão de idade. E às vezes a pessoa vai num horário que a gente também não consegue atender, então seria importante, né, entrar em contato antes. Beleza, falasse na questão de idade, então... bom, antes da idade, vamos lá. Dentre todos os outros atendimentos, né, que vocês já citaram, então a gente vai hoje dar o destaque para o PROEP, né, que é o Programa de Educação Profissional da APAE Blumenau. Como é que surgiu esse programa? Vamos começar do comecinho assim para entender a origem dele, por que se pensou nele, né, para a gente estar conversando hoje sobre ele aqui, né? Nosso programa ele surgiu em 2021, logo depois da pandemia. A gente segue a Fundação Catarinense de Educação Especial e lá eles já têm esse programa. E aqui em Blumenau a gente viu a necessidade da gente estar capacitando e buscando habilidades funcionais e estar incluindo esses jovens e adultos também no mercado de trabalho, dando a eles também mais possibilidades, dando a eles protagonismo na história da vida deles. É que eu acho que o que mais se quer para esse público é dar autonomia para eles, né? Isso. E trabalhando é a porta talvez principal para isso, né? Porque ele vai ganhar o seu dinheirinho, mas nós vamos entrar depois nessas questões, porque deve ter todo um conteúdo programático também. Ele ganhando lá os seus troquinhos, ele consegue com isso também, né, fazer os seus planos, né? É que assim, o que a gente sempre diz, né? A gente não quer incluir no mundo do trabalho. A gente quer incluir eles numa sociedade. Então, eles têm direito de constituir no futuro uma família, eles terem a vida própria deles. Então, assim, às vezes se limita, né, aquele valor do benefício, enfim. Então, hoje, a nossa função principal é incluir. Mas incluir de uma forma com qualidade, que eles tenham metas, que eles tenham objetivos, que eles pensem na frente, né? Porque a gente sempre diz, né, para as famílias, né, as pessoas, com o tempo, elas vão falecendo, né? E com quem eles vão ficar? Esses educandos, sim, com família, com irmão, com tio. Não, eles têm as habilidades, eles têm sim as suas dificuldades, né? A gente reconhece isso também, mas a gente trabalha muito a questão de melhorar essas habilidades que eles têm, ou incluir mais, para ele ter no futuro a vida dele própria. Eu já ouvi, assim, dessa preocupação de pais, assim, o que vai acontecer depois, né? E até cheguei já ao cúmulo de ouvir assim que o pai gostaria, ou não que gostaria, não é isso, mas assim, que o filho fosse antes, para que o filho não sofra depois que o pai deixar, né? A gente sabe que Down normalmente tem essa situação de que eles têm uma expectativa de vida menor, né? Sim. Mas as outras deficiências não necessariamente, né? E assim, é um pensamento por um lado muito triste, mas por outro lado, assim, se você não dá essas condições pro educando, realmente é complicado, né? Como vai ser a vida dele depois, né? Na fase idosa dele, né? Se ele não consegue, se ele não desenvolveu nenhuma habilidade, né? E que legal, que bom que existe já uma preocupação também com relação a isso, né? E legal, 2021 começou o programa. Que bacana. E como é que foi esse início, assim, na divulgação? Vocês partiram a partir do que já tinha de educandos dentro da APAE? Isso. O start foi ali. Foi feito a divisão, né? Ali foi começado, foi pesquisado, né? A gente fez uma análise, um levantamento dos educandos que tinham funcionalidades, que tinham cognitivo mais preservado e tinham esses critérios de ser autistas, nível de suporte 1 e 2 e deficiência intelectual de leve a moderada. A partir dali a gente fez a nossa turma, a gente criou e estamos seguindo até hoje.
Todos eles com laudo. Sim. Então é por ali que vocês estipulam daí esses critérios também. Tá, legal. E começou com quantos na época, em 2021? Lembra, não? E agora... Mas era em torno de... É que o mínimo para fechar uma turma são 6. A iniciação, né? Que é o início da primeira turma. E depois a pré-qualificação, que daí no caso seria outra turma. Mas eu acredito que deve ter em torno de 6, no máximo 10 alunos. No início. Isso. E hoje o total são 21. atendidos 21. 21. Já são mais turmas, então, que estão... Sim. Isso. São 2 turmas, né? A iniciação, que a gente trabalha bastante atividades da vida diária, que é como você falou, né? Desde arrumar uma cama, preparar um lanche, até preparar uma refeição, tomar banho sozinho, escolher a roupa sozinho. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com eles na iniciação também, até chegar na pré-qualificação. Parece coisa tão elementar, né? Mas assim... Lembrando assim de alguns conhecidos, né? Isso tem filho adulto hoje que quase não consegue fazer algumas coisas sem, tão básico, sem né? ter, né? Às vezes a mãe ainda tem que ficar escolhendo. Sim. É que assim, a gente escolhendo sempre roupa, fala, né? a gente trata eles primeiro como pessoa. E depois vem uma deficiência. Nós, como pessoas, se a gente não faz um certo tipo de atividade, a gente vai perdendo aquela habilidade. Como todo tipo de pessoa. E eles também com a deficiência. Então, se a gente não pratica de amarrar o calçado hoje, com o tempo a gente vai perdendo essa habilidade. E vai ficando mais devagar, até o momento que realmente tu não consegue fazer mais. Né? Então, assim, o nosso corpo ele foi feito por movimento. Então, a gente precisa estimular ele. Não só na questão de atividade física, né? Mas as outras habilidades também. Então, assim, eu falo sempre brincando, eu trato vocês primeiro como pessoa. E como pessoa, a gente tem várias obrigações, várias responsabilidades. Então, não tem por que a gente abster eles disso, né? E depois, claro, vem a deficiência com algumas dificuldades. Eu fico pensando... exemplos assim que eu conheço, né? Assim, dos pais quererem fazer tudo pelos filhos, né? Querem amarrar o cadarço, querem arrumar a cama, querem isso, querem aquilo, mas às vezes tem que trabalhar com os pais também, assim, não façam, deixa ele fazer, né? Para que ele desenvolva essa habilidade, né? Faça esse exercício e depois perceba que é uma coisa normal também, né? É um trabalho que a gente faz não só com os educandos, como as famílias também, porque a gente faz reuniões com as famílias para ver como é que tá, e daí ali a gente vai pontuando, ajustando. Mãe, você não pode fazer tudo por ele. E daí, sabe, eles vai dando aquele clique, realmente, como é que ele vai ser independente se eu faço por ele? Então, é um trabalhinho assim de formiguinha, mas que tá dando resultado. Até pela questão, assim, que a gente sempre fala, né? Não é quando só no mercado de trabalho, é numa sociedade. Aí um dia ele vai na festa de aniversário, não sabe se servir, não sabe pegar um bolo, não sabe fazer um sanduíche, não sabe que tipo de opções de refrigerante que tem, açúcar, enfim. Então, eles acabam, querendo ou não, ficando o quê? Excluídos. Isolados, né? E acabam criando, né? A gente sabe que na sociedade a gente tem a questão do bullying também, isso é muito forte. Então a gente sempre fala, eles vão um dia no shopping com um colega, não sabe nem escolher um filme que quer, não sabe escolher que tipo de sabor de pipoca que tem. Não, eles também são pessoas, eles também têm gostos e eles têm essa necessidade de escolher o que realmente eles querem. Hoje eu vou sair com a blusa preta, foi o teu caso. Foi você que escolheu, não foi o pai e a mãe, às vezes, que impôs. Mas no meu caso, eu tô simplificando mesmo. Eu tô tentando buscar o patrocínio deles, né? Uma camiseta muito boa. Mas assim, ó, a gente trabalha esse indivíduo como Mas todo. é legal né? Isso. Na sala de aula é muito trabalhado isso, a questão das metas, a questão dos sonhos deles. Então, assim, eu vou começar a trabalhar, tá? Mas que sonhos que eu tenho? Que objetivos que eu tenho? E outra, vai ter os happy hours do trabalho. Não sabe cortar uma carne. Não sabe pegar um pegador de bolo. Aí acaba o quê? Não indo por questão de vergonha. Mas por quê? Porque não foi testada essa habilidade.
Né? Então, se esse espaço da casa tem que ser testado lá. Tem que começar E vocês estimulam assim, a família a comemorar essas conquistas também? De cada um desses Sim. momentos em que ele... Até a gente, na nossa limitação que a gente tem na instituição, né? A gente também comemora junto com eles, porque não é só uma vitória daquele educando, é uma conquista de todos, né? E isso acaba motivando os que ficam e quem tá indo, né? Tá indo bater asa e a gente fica muito feliz. A cada conquista de um educando no mercado de trabalho, na outra semana a gente sempre faz um café com a instituição que proporciona para eles, com os colegas. Agora a gente começou, né, a ideia de os colegas organizarem esse café, organizarem a mesa para o outro colega, por questão de valorização, né, do colega, do amigo, enfim. Porque a gente sempre fala, são pequenas conquistas. E na nossa vida também é assim, né? A gente precisa comemorar. Poxa, às vezes eles ficaram 2, às vezes até 3 anos esperando esse momento. Então, nossa, assim, tem que como celebrar, instituição, né? sim. E como grupo a gente faz essa questão de comemorar. O primeiro caso também, né, da aluna que começou com a gente, a família, quando ela completou 1 ano, né? E, na verdade, antes, quando ela conseguiu o emprego, eles já fizeram comemoração. E quando ela fez 1 ano de APAE, de empresa, eles levaram ela na pizzaria, mandaram pra gente no grupo. A família. Mandaram pra gente no grupo, pra gente, né, divulgar pra todos. E é tão importante pra ela fez questão de mandar. Então, é uma conquista, né? Eles foram incluídos numa sociedade. Hoje ela brinca, Grace, eu tenho até cartão de crédito. Eu falei, nossa! Então, ela fala, né? Hoje eu comprei essa blusa aqui, fui eu que comprei. Então, assim, nossa, pra gente enche, assim, nosso coração. É muito gratificante, né? E é um programa, assim, ó, que às vezes eu fico pensando, né? Porque a gente trabalha com vários jovens, tudo na faixa etária, tudo adolescente. E muitas vezes eles não é que eles não valorizam, mas eles não entendem, né? A gente tem que falar várias vezes, enfim. Mas lá na frente, se eles voltar, eles vão ver que eu penso assim, que se eu tivesse num programa desse, quando eu iniciei na minha jornada profissional, assim, nossa, ia, tipo, a gente dá uma ajuda, assim, tão grande, em vez de subir 1 degrau, tu já sobe uns 3, assim, ó, de tanto, como é que eu posso dizer? É que tu tem um conhecimento. Suporte que a gente segurança, dá. Né? Às vezes eu falo pra eles, eu falei assim, gente, meu primeiro emprego, eu não tive muita escolha. Tipo, apareceu aquilo lá, naquela hora, naquele momento, meu pai, tipo, vai, é a tua chance. Às vezes não foi o que eu escolhi, não é o que eu realmente gostaria. Não estava preparada, não tive um programa como esse, né? De saber como se comporta, a questão da tua higiene, a questão de como tratar os colegas, trabalhar em questão de equipe, mas eu fui. Tipo, a gente sempre fala, né, brincando, tipo, com a cara que a coragem. Só que assim, essa questão do preparo é tão importante, a gente acompanha, né, depois que ele é inserido no mercado de trabalho, a gente acompanha ele na empresa, a gente faz reuniões com a família. Essa semana a gente foi na escola, então a gente acompanha realmente não só, né, essa família, mas como um todo, para realmente ele se sentir assim, não, ele tá protegido, ele tá seguro, sentiu confiante, realmente vai. Diferente da gente que começou a vida totalmente diferente, né? Então, assim, a gente, eu sempre falo assim, é uma coisa assim que a gente se identifica como pessoa. Eu digo primeiro a gente é pessoa, depois eu sou psicóloga. Então, assim, a gente também prefere incluir eles com qualidade. Não é porque ele é um PCD que ele vai começar em qualquer emprego, em qualquer lugar. Não, a gente pode incluir numa empresa melhor, a gente vai colocar, claro, né, com o aval da família e tudo mais, mas a gente quer qualidade, né? A gente precisa, assim, olhar a pessoa primeiro como pessoa, né, como um todo. Se fosse nós, a gente também gostaria que alguém desse o melhor. Então é isso que a gente propõe. Se a gente consegue colocar eles em cursos, a gente vai colocar. Se a gente consegue colocar numa empresa melhor, nós vamos colocar. Porque assim, hoje, né, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu gostaria que as pessoas pensassem dessa forma. Poxa, vamos pensar dessa forma, vamos tentar colocar numa faculdade, vamos tentar incluir num curso, né, vamos tentar proporcionar na PAI um curso, enfim. Então eu acho que a gente precisa pensar no ser humano como um todo. Que legal. A gente não só inclui, né? A gente capacita eles também, né? A gente, como a Grace falou, a gente tem algumas parcerias com educacionais. Temos o IFC, temos o SESC Senat e o Senai.
Isso, né? E agora o Senac, que a E gente o começou Senac, recentemente. recentemente a gente também fez uma parceria Que com eles. legal. Então a gente busca, são cursos pagos e a gente consegue a isenção deles para estar capacitando nossos educandos. Isso também é muito, muito importante, muito gratificante pra gente. Isso, conforme vocês identificam as habilidades. Isso. A gente vê o que eles têm de cursos disponíveis, a gente vê o que encaixa para os nossos educandos. Qual educando pode ir, Isso. que talvez nem sirva para todos, mas Isso. para um e para outro, né? Pode. É que também tem alguns critérios, né? A pessoa precisa, né, ser alfabetizada, principalmente os cursos Certo. do Senai. Isso. Então, essa questão também do horário da família, né? Se os cursos fecham com o interesse que eles têm também. Só que a gente percebeu muitos ganhos, né? Em relação a isso. Tem gente que não andava de transporte público, né? Então, hoje, ele, além de ir para o Senai de transporte público, ele vai para a escola, acaba vindo para a pai também, não dependendo mais dos pais. Então, a gente trabalha o quê? Autonomia. Já começamos legal. por ali. Que legal. E daí Uau. vem aquela aflição dos pais, né? Ai, mas será que ele não vai se perder? Ah, mas será que ele não vai, né? Por causa do ônibus, enfim. Mas a gente sabe do potencial de cada um. E quando a gente vê, não, esse aqui já tá pronto, ele já pode pegar o ônibus sozinho, só precisa treinar. E é sempre um sucesso, né? Até hoje a gente não teve nenhum assim que não causou algum constrangimento, enfim. E também assim, porque a gente já começa essa questão do curso em relação, principalmente para incluir no mercado de trabalho. Então, começa com o curso, às vezes são uma, às vezes são 2 vezes na semana, porque assim, depois que inclui no mercado de trabalho, geralmente são 5, às vezes até 6 dias de trabalho. Então, já é um início, né? Pra gente ver que a família, assim, vamos começar com 2 dias, ele indo no curso, no final do dia vocês buscam ele, vamos começar indo para pai, na volta vocês pegam, porque quando ele começar no mundo do trabalho, são 5 dias na semana, é ida e volta. Então a gente já começa a treinar isso antes de incluir no mercado de trabalho. E outra, a gente também não quer deixar a família presa no educando, né? Naquela rotina, eu tenho que levar ele pro trabalho, eu tenho que buscar. Acho que essa família também precisa desse momento, né? Também tem que viver, né? Porque eles ficam tanto... Tem gente que fica a vida toda presa naquele filho, naquela filha com deficiência. E isso também não é qualidade de vida, né? A gente sabe que é um amor mais que tudo, mas eles também precisam viver. Que é cansativo, é desgastante, a gente sabe. Começa com a fase inicial. Isso. Esse período é quanto tempo? Ou não tem assim um tempo estipulado para essa primeira fase do programa? Na iniciação, eles podem ficar até 2 anos. Aí, a partir dali, eles vão para pré-qualificação. Tá. Né? Se o comportamento tá bom, se tá conseguindo fazer, tá respeitando as regras, tá seguindo tudo certinho, daí a gente já encaminha para pré-qualificação, onde daí a gente vai entrar na parte de currículo, na parte de documentação de um cidadão, essa parte mais burocrática mesmo de empresas, né? Que eles precisam também saber, também precisam estar cientes. Tá. E esse também tem um prazo máximo para ficar nessa fase? Aí ali fecha, daí no caso, os 3 anos, né? Tá. Daí a gente já consegue estar direcionando para o mercado de trabalho. Aí depois que eles vão para o mercado de trabalho, a gente acompanha até uns 8 meses. Como é que é isso? O educando, ele já começou a trabalhar 4 horas na empresa X. A empresa, geralmente a Grace fica em contato com a empresa, se precisa de algum ajuste, se precisa adaptar, se os colaboradores estão se adaptando com aquele educando também, se o educando está conseguindo seguir todas as regras dentro da empresa, desde saber o horário de bater o ponto, enfim, a gente vai tendo esse feedback. E a gente também visita a cada 2 meses a empresa também para ver como é que tá o ambiente lá, sabe? E daí depois disso fechou ali os 8 meses, até 8 meses assim, tá tudo certo, não tem mais nada, então agora você pode seguir sozinho. A gente desvincula daí da pai e daí segue com a família. Interessante. E, bom, então são algumas partes envolvidas aí nesse processo em que o educando vai para o mercado, né? A empresa, ele próprio, a família e a pai acompanhando por um tempo. Isso. Né? No caso, esse educando, quando ele entra no mercado de trabalho,
uma vez por semana ele vem para pai. Isso. Bem por essa questão de ajustar. Tem dificuldade a questão de chegar no horário, tem dificuldade, como a Adela falou, questão do cartão ponto, tá com dificuldade talvez na questão de higiene, a questão do uniforme, em várias questões. Então ele vem geralmente pro grupo que eu faço nas quintas-feiras e atendimento também individual. E algumas questões é trabalhado também em sala de aula. Então uma vez por semana ele ainda frequenta a PAI por um certo período. Os nossos 2 casos foram de 8 meses, que a gente acompanhou. A gente começa acompanhando eles a cada 2 meses, tendo visita. Depois a gente vê que, tá tudo certo, não tem necessidade de alguma adaptação, estende para 3. E depois até finalizando os 8 meses. Também, se houver necessidade de a gente ir antes desses 2 meses, também é vista a necessidade, na verdade, de cada caso. E, assim, as empresas que recebem, né? Antes da gente começar aqui, vocês falaram que procuram fazer um mapeamento mais próximo de onde eles moram. Isso. Né? E essa abordagem, como é que vocês chegam na empresa para falar? Então, essa parte geralmente é comigo. Então, nós vemos a questão, como você falou ali, a questão do endereço dele, da possibilidade de inserir o quanto mais próximo da casa, melhor. Até pela questão da locomoção. Então, a gente entra em contato com a empresa, fala, olha, a gente apresenta o nosso programa, a gente geralmente marca, né, com a equipe toda, que geralmente a gente vai nas sextas-feiras, a gente vai nessa empresa, apresenta o nosso programa, como funciona, a gente mostra o candidato, que geralmente, um geral, assim, né, a idade que ele tem, se é masculino, se é feminino, a gente tem interesse nessa empresa por vários motivos, e se eles teriam interesse de fazer a parceria com a gente. Caso eles aceitem a parceria, a gente leva esse educando, né, para apresentar, conhecer a família. Antes, né, a gente passa uma proposta, se eles tiverem uma questão específica, é função de empacotador, é função de almoxarifado, o salário é tal dias, tal os horários. A gente sempre tenta ajustar, né, para começar de preferência às 4 horas, mas a gente vê que a necessidade da família é diferente, ou realmente esse educando não estude mais, talvez, quem sabe, de 6 a 8 horas. Então, a gente leva ele na empresa, conhece, vê onde que é a função. Porque às vezes eles não têm nem noção, né, da função que ele vai exercer. Não tem noção do que tipo de empresa é aquela. Então, a gente vai, leva ele com a família. Se ele vê, se ele se adaptou, se ele gostou, fazem a entrevista. Caso realmente feche, a gente acompanha esse educando, né, nesse período de a cada 2 meses. E é mais ou menos dessa forma. Esqueci alguma coisa? Não, acho que é isso. E a receptividade da empresa nesse primeiro contato que é feito, como é que é? Então... Eles se surpreendem e ficam meio... vou contar especificamente de um caso de uma aluna, que ela gostaria de uma certa empresa. Nós entramos em contato e falamos, olha, é um desejo dela, porque é próximo da casa dela, ela tinha uma afinidade com a empresa e ela queria trabalhar lá. Daí eles falaram, mas a gente já fechou as vagas para menor aprendiz. Eu falei, gente, mas dá uma oportunidade, tem como estender, abrir uma exceção. Nós fomos lá, apresentamos, né, o nosso programa, eles ficaram super interessados. E a gente chamou essa moça, né, para entrevista. Daí eles falaram, olha, então já que tu tem muito interesse, que é um desejo, a gente também gostou muito de te conhecer. A questão do ProEP, eles nem tinham noção que existia esse programa, de como era feito a empresa. E daí a gente apresentou, né, a família também, a mãe, na verdade, já tinha sido uma colaboradora há um tempo atrás, e hoje ela está há 2 meses. 2 meses. Na empresa, então nas quintas-feiras ela ainda frequenta a PAI, e daí ela falou assim, daí eu falei, quando eu falei pra ela, porque assim, na expectativa de início, não tinha dado certo, daí eu falei, a gente vai tentar outras empresas próximas à sua casa, mas eu falei, a gente vai tentar a empresa que você quer também. Aí ela mandou mensagem, prof, você ligou lá? Eu falei, sim, eu liguei. Ela já instruindo, prof, você tem que mandar mensagem, mas você tem que ligar. Eu achei interessante o jeitinho dela, né? Daí eu falei, não, eu liguei, a gente marcou, só que eu não queria falar, né, que a gente realmente ia lá. Aí quando fechou, deu tudo certo, eu falei, eu acho que as suas orações foram muito fortes, porque a empresa abriu uma exceção e a gente vai conhecer a empresa junto com você, e hoje ela tá super feliz, assim, pela essa conquista. Que legal. Nem sempre, né, a gente consegue, né, fazer exatamente como a família pediu, ou a proximidade, enfim, a empresa não tem, mas esse caso é uma empresa muito grande, então eles precisavam de PCD, eles também já têm, né,
na empresa, então a gente assim acabou dando tudo Que certo, bacana. para felicidade de todos. Que legal. Então, assim, as empresas, no geral, elas têm uma boa receptividade. Claro, vocês não vão colocar em alguma empresa que tenha ou educando numa situação de risco, né? Sim. Uma atividade de risco, né? Vão procurar algo mais, vamos dizer assim, mais leve, mais suave, Sim. até para que ele aprenda, né? E antes vocês já falaram também que ele pode crescer, né? À medida que estiver dentro de com uma ocupação, né? Que legal. Puxa, eu tô assim... Mas também a gente destaca que não é porque é PCD que vai ficar numa mesinha sem fazer nada. Isso também a gente olha bastante, sabe? A gente, como a Grace sempre fala, antes da deficiência eles são pessoa. Então a gente trata eles como uma pessoa normal. Se ele tem as obrigações a fazer, ele vai fazer. Não é porque é PCD que a gente vai passar a mão, né? Então a gente também cobra da empresa isso. Nós estamos para fechar uma vaga com uma certa empresa, em Blumenau, que por sinal eles têm PCD por eles, não por nenhum contato com grupo, programas nem nada. E a gente tem muito interesse de incluir um certo aluno lá. E porque a gente tem tanto interesse também, porque a gente percebeu que a empresa tem um olhar diferente. Vou colocar o Francisco fazer empacotador. Se percebe que ele não tá rendendo, que ele não tá gostando, que não tá sendo bom para ele, vamos chamar ele para uma conversa? Como é que tá? Tá gostando da tua função? Não, eu gostaria de, sei lá, de fechar a caixa. Então, vamos colocar ele para outra função. Então, esse olhar da empresa também é importante. Vamos colocar ele nessa função aqui? Não se adaptou, não foi legal, não foi bom. Vamos mudar para outra? Então, eles fazem essa questão de um rodízio. Mas, assim, é importante, né, a coordenação da empresa, o líder daquele setor perceber. Não, ele não está rendendo aquela função e não é legal. Né? E a gente diz por nós. Se fosse para mim empacotar, eu não ia gostar. Né? Mas se fosse um controle de qualidade, eu me identifico mais. Nós, como pessoas, somos assim. Né? E eles também. Então, por que não? Né? Esse olhar diferente. Então, assim, a gente percebe que existe uma questão da cultura também da empresa. Existe uma construção dela. Não é um incluir porque é uma obrigação. Tanto é que eles têm mais PCDs do que seria necessário. Não, a gente vai incluir porque é uma cultura da empresa. Eles sentem vontade. E a mesma questão que a gente está com o caso agora de incluir uma outra aluna. Na verdade, eles nem precisam da cota, mas eles querem incluir. Então, esse olhar diferenciado a gente conquista nosso coração. Porque a gente pensa assim, não, a gente não está colocando lá para cumprir uma cota. Não. Tem alguém que está pensando numa sociedade como um todo. Esse indivíduo também merece o espaço dele. Nessas horas a gente vê que o mundo ainda não está perdido. É verdade. Bom, isso também é muito importante. E assim, vocês fazem na empresa, claro, vocês vão fazer a visita, vão verificar. E com os que serão colegas de trabalho desse educando, é feito também algum trabalho com eles, de explicar, ou isso a empresa quem organiza daí? Geralmente a empresa já tem. Né? Faz aquela conscientização, né? Até pela questão, né, da semana da segurança do trabalho deles, eles levam muitas palestras em relação a isso. A gente prefere incluir em empresas que já tenham PCD, porque eles já sabem como funciona, eles já têm essa certa prática. Não que a gente não inclui em outras também. Mas, geralmente, assim, também, quando precisar, a gente faz essa conscientização, se necessário. Mas, geralmente, as empresas, elas já têm, pela questão de palestras, de lidar com a questão do funcionário, questão da semana da CIPA, geralmente, as empresas já têm esse conhecimento. Bacana. Bom, é um programa novo, talvez vocês não tenham passado por todas as experiências ainda relacionadas, né, a ter o educando lá, quais são os perrengues que acontecem, né? Sim. Mas tem que ter, em casos em que ocorre, vocês têm que ter uma ação rápida também, né? A gente teve uma intervenção de um caso em específico que esse educando, ele tinha um crachá como todo mundo, normal, da empresa. Só que as pessoas, como algumas certas deficiências, é invisível, né? Não é diferente de outras.
E ele não tinha, às vezes, uma ação, né? Ele ficava sem jeito, não sabia como agir com o cliente. Daí a gente falou, olha, talvez seja importante, né? Colocar ele com uma identificação de um crachá diferente, do autismo. Ou talvez colocar uma blusa de uma outra cor, ou com uma fala diferente para as pessoas, porque as pessoas às vezes não percebem, né? Porque realmente olhava para ele, realmente dizia que ele não tinha nada. Daí fizeram a questão de uma camisa diferente, colocaram a questão do crachá. A gente deu a ideia de colocar um banner nos próprios caixas, né, especificando o que era o autismo, por que aquele colar, para as pessoas terem uma noção. Porque assim, hoje é o nosso mundo, mas não é o mundo, às vezes, de todas as outras pessoas que não têm esse conhecimento. Absolutamente. Né? Então então a gente se preocupa, né? Porque tem pessoas que realmente não têm esse conhecimento, não sabem. Acho que é só um colar colorido e deu. Eu vou contar o que aconteceu comigo uma vez. Foi ali pelo ano 2021 também, tá? E depois que eu tive assim mais contato com entidades que atendem autistas, aí depois aconteceu de novo um episódio, daí assim, aí tudo começou a fazer sentido. Mas teve episódio em 2021 que eu, como talvez a maioria das pessoas, assim, mas esses pais que não dão jeito nessa criança por uma situação, né? E depois que eu tive contato, que eu conheci o que é essa realidade, né? Teve um outro episódio num mercado aqui da cidade, onde a criança estava lá esperneando, um adolescente assim, né? Tava lá esticado no chão, esperneando e berrando e chamando a atenção, claro. Aí eu dei aquela olhada assim, eu tava no mesmo corredor, mas um pouco mais distante. Aí quando eu olhei assim, eu vi que a mãe tava com o colar. Eu digo, beleza, tudo certo, entendi o contexto, né? Então assim, você quebra um pouco o julgamento, pré-julgamento que tu acaba fazendo, né? Que acho que é natural do ser humano, né? Você dá aquela primeira, o pré-julgar, imediato, né? Mas se tu entende o que está acontecendo ali, e aí a identificação ela é legal, né? Você tem uma camiseta diferente, o cordão, né? Isso tudo muda a sua visão, desde que você saiba o que é. Sim. Né? Se eu não soubesse o significado daquele cordão, eu estaria de novo assim, mas esse menino aí merece... Tá esperneando, tá querendo chamar atenção, e não. E depois, e quem sabe, né? Que não, ele tá ele se desregulou por conta de luz, por conta do som, por algum motivo. Né? Por alguma questão. Mas isso, assim, às vezes em reuniões de família, alguém comenta alguma situação dessa. Daí eu pergunto, você não percebeu se não tinha um cordão, se não tinha alguma... Porque às vezes, claro, nem todo autista também, ou parente, gosta de ficar usando. Né? Também tem essa questão, que isso também acaba sendo por vezes um gatilho para alguma coisa. Mas de chamar atenção. Beleza, eu sei, então eu vou chamar a atenção dos outros que estão ao meu lado também para dizer, mas você percebeu se tinha alguma... Porque assim, isso explica muita coisa, né? Comunica muita coisa, né? Para você ter um olhar diferente para aquela situação, né? Não de julgamento, né? Mas de, legal, ok, né? Posso até não gostar daquela situação, porque também traz um incômodo para mim, mas eu tenho já um olhar diferenciado para aquilo lá, né? Por que está acontecendo aquilo, né? Aí a gente sempre fala, né? A questão, às vezes, da empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Não, porque se fosse eu, seria dessa forma. Será? Pois é. Né? Será que seria diferente? Né? É importante às vezes, a sociedade como um todo, né? Esse julgamento é muito forte. E hoje, com as redes sociais, a questão das mídias, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Só que nem sempre, né, eu tenho esse conhecimento. Eu não sei como é que é. Eu não sei o que é ser uma mãe de autista. Eu não tô naquele lugar. Eu não estudei sobre isso. Então, vem toda aquela questão, assim... Só que, às vezes, a gente... por um caso específico, quando a pessoa falou, assim...
Daí eu pensei, poxa, vou me colocar no lugar, como é que seria comigo estar naquela situação? Né? Porque, assim, tem casos e casos, o autista não é um padrão. Vai ser sempre assim, não. A gente sempre fala, né? Tem vários autistas, tem vários casos diferentes. E às vezes a gente julga sem conhecer, pela questão do conhecimento, né? E julga por baixo, digamos. Por aquele, nivela, né? Ao outro, né? Por aquele caso. Não, tu viu o caso especificamente no supermercado, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão da empatia. Se colocar no lugar do outro. Compreender esses pequenos elementos que possam identificar isso, né? Por isso acho que divulgar e fazer palestras de conscientização, de explicar, e às vezes pode ser coisa rápida. Sim. Né? O que simples e objetivo, né? O que é o cordão? O que ele significa? Sim. Né? Faz uma pequena postagem aí, esse cordão aqui significa isso, né? Sim. Então, se você ver isso, né, é associado a tal coisa. E ok, né? Pelo menos sim, para que isso se dissemine, né? Eu sempre digo assim também. A gente, quando trabalha com a parte de captação de recursos, especialmente de imposto de renda, a gente não pode lembrar as pessoas só na época da declaração. Isso tem que ser alguma coisa constante. E ainda assim é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem. Sim. Que é uma coisa assim que envolve dinheiro e dinheiro de um lado, mas benefício do outro. Agora sim, uma questão que é muito mais visual, né? Eu vou pegar de novo o exemplo do cordão, né? É visual. Então, assim, quanto mais você explica e divulga e mostra, isso a pessoa vai tornando isso como algo cultural também, né? Passa a ser normal depois, essa visão, né? Mas é um caminho ainda bem longo que a gente precisa trilhar. É longo que porque... ainda é um tabu, né? Sim, total. Na verdade, a saúde mental como um todo, né? Ainda é muito forte. Às vezes eu falo assim, as pessoas tomam remédio para diabetes, né? Tá tudo certo, tomou a tua vida inteira, tu não divulgou, nunca falou para ninguém. Agora, quando tem um transtorno de ansiedade, tem outras questões envolvidas, existe todo um julgamento das pessoas. Eu vi uma frase uma vez que eu achei interessante, assim. Um dia eu quero que as pessoas falem que vão à academia como vão ao psicólogo e ao psiquiatra. Todas as pessoas precisam, né, de uma ajuda, seja uma medicação, seja uma terapia. E se te faz bem, se você consegue ter uma qualidade de vida, por que não? Né? Só que as pessoas às vezes acabam julgando, mas pela questão às vezes a falta do conhecimento. Teve um estigma muito forte, né? Quem tinha alguma situação dessa que envolvia, né, uma situação de ansiedade ou mesmo depressão, isso já era estigmatizado como algo fracassado. Isso. Né? Estereótipos que eram criados e lugares para onde essas pessoas tinham que ir, né? Enfim, isso tudo, né, de uma sociedade como um todo, né? Isso tudo tem que ser trabalhado, né? Sim. Mas que bom que tem, né, um PROEP que traz essas pessoas para dentro, essas e não especificamente só essas, mas que tem essa preocupação de dar oportunidades, né, para pessoas com deficiência. E antes a gente falou do tempo total, que eram até 5 anos pode ficar no programa, né? E aí também tem o tempo de cada um, né? Alguns talvez vão mais rápido nessa jornada, outros cada vão um tem pouco, seu tempo, né? exatamente. Considerando que começou em 21, então a gente está hoje em 25, ainda não se completou um ciclo de 5 anos, né? Mas tem alguém que está desde o início de 21 até agora? Tem. E a gente vai trabalhando, né? É um equilíbrio ali, bastante com a família. É aquele trabalho de formiguinha que a gente comentou antes, que a gente tem que desmistificar o que a família pensa, né? Então, é um trabalho bem forte que a gente tem que estar fazendo também. A gente sempre fala que é fácil a gente construir,
né? Construir algo é mais fácil. Agora, desconstruir toda uma cultura de uma sociedade como um todo é um trabalho assim que exige muito, né? Não só, né, da instituição como um todo, mas nós como equipe. Então, assim, a gente tem as sextas-feiras que a gente chama essas famílias para reunião. Se for necessário, em outro momento a gente chama de novo. Porque, assim, a gente não quer que no final ele dê 5 anos, não teve nenhuma oportunidade, não foi falado, não conseguiu. Não. Se for necessário, a cada 6 meses a gente chama essa família. Tem isso e isso que a gente precisa ajustar. Essas questões a gente viu aqui que ele não está melhorando. A gente precisa que vocês auxiliem a gente também. Porque, assim, trabalhar lá, nós um período de 4 horas, trabalhar uma função, uma habilidade, a família não continuar, acaba perdendo, né? E nós, como equipe, a gente se desmotiva. Que não tem uma continuidade. A pessoa anda 3 passos e volta 4, ela acaba não avançando, né? É o que a gente sempre fala, né? Eles ficam com a gente 4 horas. E os outros 20, eles estão aonde? Então, é uma coisa que tem que ser continuada, né? E muitas famílias, eu vou colocar eles no PROEP. Agora é com vocês. Não é assim que funciona. A família tem que estar o tempo todo junto com a gente. Que daí, só assim, essa pessoa, esse educando vai ter sucesso, né? É que de certa forma a família ela é educada junto. Isso. Né? Isso. Se ela não sabia algumas questões, agora eles sabem que tem que, né, tem que fazer junto para... E entender, assim, tipo, essa semana a gente teve uma reunião, a família, mas nós fizemos o prato dele. Tudo certo, uma forma de carinho, né, uma forma de amor, a pessoa se expressar. Só que daí chega na pai, ele não come à tarde. Mas por que ele não come? Porque lá ele tem que se servir. Aí uma festa de aniversário. Isso mesmo. Daí chega numa festa de aniversário ele não come. Mas tem que entender por qual motivo que ele não come. É porque ele não sabe se servir. Só que daí se fosse, né, se eu fosse a primeira vez me servir na frente de todo mundo, eu também teria vergonha, porque eu ia deixar cair o molho, ia deixar cair o arroz. Então eu começo isso onde? Em casa. Em casa. Em casa, na escola, na pai. E eu imagino no que nesses lugares, na festa, ele também não fala. Não pede. Sim. Ele fica quieto na dele. Querendo ou não, causa um constrangimento, né? Só que assim, a gente parece tão simples, né? Um caso, não, eu faço o prato dele. Só que isso repercute em vários espaços. Na escola, seja na paz, seja num restaurante, seja no shopping. Então, assim, esse indivíduo, ele não foi feito só para ficar na paz e incluir no mercado de trabalho. Não. É o que a gente sempre fala e repete sempre. É inserido numa sociedade. Um dia ele vai ter um salário dele, um dia ele vai querer ir no restaurante com um colega, um dia ele vai se relacionar com alguém e ele precisa saber fazer. E outra que esse pai e mãe também não é para sempre. Eles precisam aprender por eles. E se a gente não é às vezes desafiado, a gente se fica acomodado, né? Às vezes se o outro faz por mim, por que eu vou fazer? Então a gente se acomoda. Isso. Sim. E eles são muito ligeiros, são espertos, tá? Acredito. Aí, no final das contas, a família faz por gesto de carinho, no final não entende que tá fazendo, tá prejudicando, né, aquele indivíduo. E é onde que a gente tem que estar sempre retomando, sempre falando. É que tem que ter o equilíbrio, né? Fazer uma ou outra vez o prato, mas tem que explicar, então, que hoje eu vou fazer porque eu tô com vontade de fazer, mas na próxima refeição, tipo, né? Deixar assim a coisa clara, esporádica, né? Como se fosse uma outra pessoa normal. E a gente sempre fala, né? Geralmente eles têm entre 15 e 17 anos. Eu falo, gente, vou tratar vocês como adulto. O que adulto tem? Responsabilidade. Nós, como adulto, ninguém serve a gente. Se a gente não se servir, a gente fica sem comida, né? Então, é dessa forma que você precisa ser tratado. Não, eu preciso lá buscar uma água. Eu vou pedir o Delandré, busca uma água pra mim. Não, eu vou lá e busco a minha própria água. Isso porque você tá pedindo, tá? Então, o que acontece? Sim. No teu trabalho, tu vai entrar no mundo do trabalho, tu vai ficar pedindo pro outro fazer o teu trabalho, se tu tem as tuas funções. Então, isso repercute em várias áreas da nossa vida. Né? Daí chega no trabalho, não é motivador. Por quê? Porque eu tenho que fazer tudo sozinho.
Eu tenho a minha função, mas eu preciso dar conta daquela função. Eu não tenho um pai, não tenho uma mãe, não tenho um colega de trabalho que vai ficar fazendo por mim. Né? Então, assim, é melhor a gente começar cedo com essa questão da prevenção, questão de explicar, se for necessário fazer várias reuniões, por quê? Porque vai chegar em algum momento, que a gente sempre fala, né? Nós temos um olhar, temos um carinho, né? A família tem também, mas às vezes a sociedade não vai ter esse carinho, não vai ter essa paciência de explicar, que são coisas básicas, que pra gente é muito básico, mas pra eles talvez não. Ó, você tem que colocar o copo aqui, a garrafa aqui, você precisa, às vezes, avisar, ó, tô aqui nessa reunião, gente, eu preciso me ausentar, eu preciso ir no banheiro. Tudo isso são questões que às vezes a família não faz. Nós fizemos, mas a sociedade como um todo não vai falar. Né? Então eles acabam indo pra sociedade e sofrendo, às vezes sofrendo a questão do bullying muito forte, mas então assim, a gente faz esse trabalho todo de prevenção, pra não chegar nesse nível, né? É dessa forma. 14 é a idade mínima. Isso. E tem idade máxima? Não. Se chegar uma pessoa com 50 anos lá. Hoje a gente tem um educando que tá com 46. 6. Ele vem transferido de uma outra cidade, né? E hoje ele tá no nosso programa, 46 anos. Legal. Aí com as empresas a gente sempre, quando a gente tem aquele olhar, por exemplo, a vaga para esse educando, a gente entra em contato com a empresa. Tá, a gente tem um PCD assim, assado, a idade dele é tal. Tem algum problema? Geralmente não tem, né? Então, é bem tranquilo também. Como na verdade foi um caso específico, que a gente não tinha alguém dessa idade, esses dias eu liguei para uma empresa, eles falaram, não, nós aceitamos. Na verdade, nós começamos até um programa de 50 a mais, que são pessoas às vezes que estão aposentadas e que trabalham alguns dias na semana. Então foi importante até para conhecimento nosso, porque a gente realmente não sabia, né? Então existe várias nomenclaturas, empresas assim que às vezes abrem uma exceção, ou trabalham de forma diferente, turnos menores, né? Então foi bem importante. Até esse é um caso, né, de um educando que ele não tá nem um ano na iniciação, que possivelmente a gente vai inserir ele. Mas ele também é um caso que ele já trabalhou antes, no passado. Certo. Que legal. Porque pode ter essas situações, né? Sim. Podem ter essas situações. Legal. Mas, de novo, né, essa pessoa também precisa ter o laudo. Sim. Para entrar no programa. Para ser educando da PAI, independentemente do programa, E precisa do da laudo. idade precisa ter. Precisa. Tá. Maravilha. Deixa eu ver o que mais que eu queria perguntar. Das empresas, ok. Eu acho que a gente falou das empresas. Bom, o programa tá novo ainda, né? Assim, 4 anos agora, né? O que mais, assim, trouxe satisfação para vocês até agora? O que mais alegrou o coração de vocês? Eu acho que a parte mais importante, assim, cada família tem uma fala diferente, né? Algumas semanas atrás, a gente chamou uma família para uma conversa de um aluno específico que a gente está querendo incluir no mercado de trabalho. E daí, ele não tem mais os pais, né? Aí ele convive com uma irmã. E a fala da irmã, a gente falou, a gente quer incluir ele voltar ao mercado de trabalho, seria importante ele voltar a estudar, né? Porque a gente sabe que tem oportunidades melhores. Então, faltava o último ano, o terceirão. Nós conseguimos uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina para incluir ele, para ele finalizar. Então, ele começou a pegar o ônibus, ele era de uma outra cidade. Então, a gente viu assim que ele estava muito empenhado. A questão de emagrecer também, ele estava cuidando bastante da alimentação, da saúde dele. E daí a irmã veio assim para uma conversa, ela começou a chorar, ela falou, olha, vocês acreditaram no meu irmão. Olha. Não só eu, Vocês né? deram vida. Isso, deram vida, foi essa a palavra dela. Aí assim, na hora o olhinho se encheu de lágrimas, assim, porque eu sempre digo, né? Não só a nossa profissão, todas, né? Nós temos
nós somos remunerados, temos um salário, mas o reconhecimento do teu trabalho, assim, das famílias, reconhecimento da instituição como um todo, o resultado do teu trabalho tá dando efeito, tá acontecendo, tá fluindo. E assim, daí ele começou, né, o educando estava junto nessa conversa, ele começou a chorar também, porque esse olhar para o outro, como pessoa, né, ver a necessidade, ele precisa voltar a estudar, a gente quer colocar ele não em qualquer função de trabalho, ele tem capacidade de ter um trabalho melhor, nós vamos capacitar, vamos dar curso para ele, né, a família se disponibilizou, assim, de estar super parceira. Então, essa parte, assim, que deixa a gente, assim, com muito orgulho, né? Essa parceria também com a família pegar junto, a família acreditar no nosso trabalho, né? A gente dá algumas sugestões, né, dela, de orientações, o que poderia ser feito, vamos colocar ele em grupo de escoteiro, vamos colocar ele em grupo de dança, enfim, incluir ele numa sociedade aos poucos. E a família, assim, foi super parceira de pegar junto com a gente, assim, eu acho pra que mim, é a melhor assim, parte. a parte que mais, assim, mais gratificante é ver a evolução deles, criando essa autonomia. Um caso recente que aconteceu, a gente tem percebido, assim, a ausência deles dentro de casa, falta de diálogo com as famílias. Já é normal na adolescência, né? E com essas limitações deles, parece que eles ficam mais fechados ainda, quase não se comunicam. Aí a gente viu a necessidade, eu e a Simone, né, a minha parceira de profissão, a gente falou assim, vamos ter que puxar eles para nós, né, vamos fazer uma coisa diferente. São jovens, a maioria gosta de celular, tecnologia, internet. Falei assim, vamos criar um grupo de WhatsApp só com os educandos, tá? Eu, a Simone e a nossa turma ali. E ali a gente falou, ó, esse grupo é para vocês usar com responsabilidade, né? Porque depois que vocês forem trabalhar, vocês também vão criar grupos de amizade. Então, não é tudo que vocês podem estar postando, não é tudo que vocês podem estar falando. Então, é uma forma também da gente estar trabalhando isso com eles. E daí eu falei assim, porque eles são bastante faltosos, assim, né? Tem alguns. E eles não justificam. E a gente fica esperando eles e eles não vêm. A família não comunica. E eu falei assim, então já que a gente já conversou com as famílias, já falamos com os pais de vocês, bem, a gente precisa da justificativa. Porque no final do mês a chamada vai para a Fundação Catarinense de Educação Especial. E se vocês têm 15 faltas consecutivas, a gente pode dar como abandono e vocês perder a matrícula de vocês. A gente explica isso tudo para eles, deixa bem claro assim para eles, porque eles também compreendem. E então a gente vai dar mais essa responsabilidade para vocês. Ó, não consegue vir no dia seguinte? Coloca ali no grupo. Aí, de preferência, vocês mandem áudio, porque a maioria, não a maioria, mas tem alguns que não são alfabetizados. Então, para todo mundo ter a mesma linguagem, vamos usar os áudios, né? Que todo mundo escuta, todo mundo consegue falar, então é tranquilo. E daí, quando vocês não conseguirem vir, vocês coloquem lá no grupo. Prof, hoje eu não vou por causa disso. Ou, prof, hoje eu não vou. E tá funcionando. Ontem o educando já avisou que não viria. Aí em seguida já a outra falou assim, prof, amanhã eu vou lá fazer meu título. Daí eu falei assim, então tá bom. Aí em seguida veio a outra educanda e falou assim, prof, quinta-feira eu não vou pra escola porque eu tenho uma entrevista de emprego. Olha que legal. Inclusive a gente vai estar presente, mas ela para mostrar pros educandos, pros colegas, né? Que ela vai estar numa entrevista de emprego, ou seja, ela já tá com uma outra visão dela. Às vezes, nem eles acreditam nele mesmos. E a gente busca, né, tira aquela luzinha que tá escondida lá no fundo deles e a gente vai, aos poucos a gente vai vendo o brilho nos olhos deles de novo. E eles vão acreditando neles. Porque uma coisa também é que a gente também tá trabalhando bastante é a deficiência. A maioria deles não acreditam, não aceitam a deficiência. Eles têm vergonha, mas é tudo questão por causa do bullying.
né? É um tabu ainda, eles sofrem na escola. Então, a gente tem que fazer um trabalho também na escola. A gente vai ver como é que é, se tem professora de apoio, como que é o comportamento do educando, como que os colegas tratam eles. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo também nos bastidores. E é um fato, assim, bem forte dentro da sala hoje, é que eles não aceitam a deficiência que eles têm. Aí a gente tem que explicar, mas todo mundo é diferente, né? Então, é um processo, dia, né? É um processo, Em específico, essa adolescente, né? Porque ela tem 18 anos. Quase uma adulta já. Daí, outro dia ela passou por mim pelo corredor. O professor nem sabe. Sabia que sábado eu e minha mãe a gente pegou ônibus? E daí agora você pegar ônibus, chegar no meu trabalho. Eu falei, é? Daí eu falei, como é que foi? É fácil, só pegar o ônibus na frente ali perto da minha casa. Daí o ônibus ele para no Proeb, mas eu vou até o centro, eu já sei pegar ônibus. E até então ela nunca tinha ido. Nunca tinha pegado o ônibus. Daí eu falei, olha, que bom. Daí porque minha mãe falou que eu vou trabalhar, acho que é no shopping. Daí eu tenho que saber como é que eu vou chegar no shopping. Daí eu falei, olha... Daí sinto ver o olhinho, assim, né? De satisfação deles falarem, satisfação. Né? Assim, pra gente é tão simples, talvez, pegar um ônibus. Eles assim. voltam a se sentir importante. Tu vê, assim, tipo, radiante. E outro aluno também foi assim, dele passou assim... Professor, nem sabe que agora eu tô pegando o ônibus? Eu falei, nossa, que legal, e como tá sendo? Às vezes o ônibus é um pouco meio cheio, né? Mas eu consigo. Quando a gente fez essa introdução, que ele vinha de roteiro com a PAI, né? O ônibus da PAI. Aí eu falei assim, tu já tá indo pro Senai de ônibus coletivo, então tu pode vir pra PAI também, né? Então vamos treinar 1 ou 2 vezes com a mãe ou com o pai, daí tu pode já vir. Prof, eu já sei vir pra cá. Eu falei assim, então vamos fazer um teste, né? Daí ele falou assim, mas de manhã é muito cheio o ônibus. Daí eu falei assim, bem-vindo à vida adulta. Não é, né? A gente fala, não é só moleza também. A gente tem que cumprir as regras e seguir como todo mundo. Então, e essa questão, isso pode ser um gatilho para autista, né? Muita gente no mesmo lugar, né? Então isso também precisa ser trabalhado. Vocês também... Por isso que assim, a gente sempre trabalha, né? Porque o que acontece? Muitas famílias, a vida deles é a casa, é o trabalho, é a PAI. É esse triângulo. Só que assim, ele precisa ser inserido na sociedade como um todo. Precisa ir no mercado, precisa ir na farmácia, tem um grupo de jovens na igreja, tem um grupo de escoteiro. A gente precisa incluir aos poucos em vários espaços na sociedade. Se a gente vive nesse mundo limitado, eu vou achar que esse mundo aqui é o meu mundo. Mas na verdade existe um mundo lá fora para ser explorado. E expor ele para essas situações, Sim. né? Só que assim, se a gente se a gente se limita a viver isso, a gente acha que é isso. Sim. Não, vamos colocar ele num grupo de escoteiro que tem muitas pessoas, 50, 100 pessoas. Então, aos poucos, a gente vai soltando. Não vai ser um grupo de escoteiro todo dia, mas vai ser no sábado. Para ele perceber, assim, que o mundo da PAI, no caso do nosso projeto em si, ele tem 5 anos e vai finalizar. E ele precisa achar outro espaço para ele. Seja um grupo de jovens na igreja, seja um escoteiro, seja um grupo de dança que ele se identifica, seja uma academia, seja outro espaço. Ele precisa se identificar. Então, assim, é o que a gente sempre... Às vezes eu acho que a gente é muito repetitiva, né, nas reuniões com as famílias, mas a gente repete muito isso. É necessário que ele ache outro espaço para ele pertencer. Nós, como seres humanos, né, achamos vários espaços que a gente gosta, se adapte e pertence. A gente tem essa necessidade. E eles também. Então, assim, quando a gente percebe, esse menino em específico, assim, ele começou a ir pro Senai, já começou a criar uma amizade lá. Então, é dessa forma, aos pouquinhos, devagarzinho, mas ele já tá conhecendo outras pessoas, além da escola e da PAI, que são no momento que ele tem. Vamos colocar no Senai 2 dias na semana? Então... Tem grupo do Senai no WhatsApp e aos poucos eles vão criando outras amizades além do que eles vivem hoje. E a gente também não quer tornar isso traumático para eles, né? Porque na escola é obrigatório, na PAI é obrigatório. Então eles têm que encontrar algum lugar para eles que eles sintam prazer, sintam, né? Tenham um lazer, que vão porque gostem. Né? Para não tornar, eu vou ir pro trabalho, eu vou ser obrigado. Então ele vai achar no final que é uma coisa punitiva. Então isso também a gente não quer que aconteça, né?
Porque hoje, né, eles pertencem a esse grupo da PAI. Quando eles forem no mundo do trabalho, esse mundo não vai existir mais. Eles saíram de lá, é o mundo do trabalho e a sociedade como um todo. Né? Eu sempre falo, nós também, né, como pessoa, nós temos o trabalho, que é uma coisa necessário, mas a gente também tem o nosso lazer, seja uma academia que a gente gosta, seja um grupo de dança. Então, eles também vão ser adultos têm responsabilidade, mas a gente tem o nosso lazer. Então, precisa achar algum grupo que ele se identifique. Isso é inclusão. Isso é inclusão. E essa é a nossa palavra-chave, né, para você que está acompanhando até aqui. A palavra-chave desse episódio é inclusão. Deixa registradinho aqui. A gente já não vai mais chamar a atenção dessa expressão. Sim. Esse é o momento agora, né? Mas é importante esse olhar, essa visão, esse trabalho que está sendo feito, né? Nossa, eu desejo assim que isso se multiplique, né? E cada vez mais, né, ganhe espaço tanto das empresas, né, mas que as famílias também entendam a importância disso, né? Daqueles que têm, né, pessoas que possam ser inseridas nesse programa, né? É claro, vocês já vão olhando também dos educandos que vocês já têm, aqueles que podem ser trazidos, né, para dentro do programa, já vão fazendo isso. Mas se alguém que não é assim, não frequenta a PAI, mas se enquadra dentro dos requisitos, ela pode buscar então essa orientação também com vocês, diretamente, né? Sim. Hoje, acho que é o meio mais fácil a gente deixar o nosso telefone, né? Caso as pessoas tenham interesse, as famílias, de conhecer mais o nosso programa, saber a questão da documentação, tudo. O telefone da PAI hoje é o 3323-0000 ou o WhatsApp, né? 999737978. E as empresas também que queiram fazer parceria com a gente, conhecer o nosso programa, conhecerem a PAI, que tem empresas que realmente não têm esse conhecimento, né? Podem entrar em contato nesse mesmo número para fazer as nossas parcerias. Estamos abertos. Eu vou me arriscar a dizer assim que muitos veem a PAI ainda como aquele lugar onde só tem síndrome de Down. Sim. Né? Não conhece as outras possibilidades e programas que tem. Né? Da empresa, o que é exigido da empresa que queira receber um educando desse para mercado de trabalho? Então, nós apresentamos... Exigido talvez é meio forte, assim, mas o que você espera da empresa, né? Então, quando apresentamos o trabalho na empresa, a gente faz a visitação na empresa. Então, assim, existe locais, né, que tem muito barulho, né, que a gente vê que não tem condições de a gente incluir ali. Questão visual também, né, a questão sensoriais, a questão às vezes do cheiro, né, um cheiro muito forte, questão de empresas, né, nossa região é muito têxtil, né, então a questão de tinturaria, enfim. Então, assim, a gente pede algumas sugestões, a gente dá, né, de melhorias que pode acontecer nessa empresa pra gente incluir lá. E, assim, se a gente percebe que não tem possibilidade, se a gente percebe uma redutividade deles, ou algo nesse sentido, a gente acaba não incluindo. Né? O que a gente sempre fala, a gente quer uma qualidade, como a Dela mesmo falou. A gente não quer que o mundo do trabalho seja uma questão punitiva, né? Não, que seja prazeroso no que você faz. Você não vai lá só para ganhar um salário, porque eu acho que grande parte, né, nós passamos o nosso tempo no nosso trabalho, então tem que ser uma coisa prazerosa, algo que você se identifique e que permaneça, né? Não é para entrar lá, ficar 2, 3 meses e ir embora. Não, a gente quer que ele permaneça no mundo do trabalho e que goste de outras funções, talvez mude de área no futuro, mas a gente quer que seja uma coisa que seja agradável e com bastante qualidade. A empresa ela já vai saber que vai ter assim essa flexibilidade no horário com ele também, por um tempo, né? Porque uma vez por semana ele vai para a PAI. Isso. Né? Então, sim, seriam 4 dias na empresa, 1 dia na PAI. Isso. Nós estamos fazendo agora uma parceria, nós retomamos uma parceria que nós já tínhamos e a empresa sugeriu, então talvez eu vou deixar essa candidata umas 2, 3 vezes na semana de folga. Nós falamos, não. Nós queremos que ela seja funcionária igual a todos os outros. Se as pessoas têm 2 folgas, ela vai ter só 2 folgas.
Então, a gente mudou, em específico, essa candidata para um outro dia, que não era o dia que a gente atendia. Mas a gente falou, não, ela vai esse dia e ela vai trabalhar de terça a sábado. Talvez horário reduzido, talvez não 6 horas, talvez 4 ou 5, mas ela vai porque se os outros têm 2 folgas, ela vai ter direito a 2 folgas também. Certo. Legal, que legal. Isso para as empresas é tranquilo, elas... São bem maleáveis em questão de dias, horários. Às vezes, na verdade, eles até sugerem, né, umas adaptações, algo diferentes, mas a gente prefere colocar assim porque eles são pessoas, têm as suas dificuldades, mas eles conseguem, eles dão conta desse recado. Assim, nós incluímos uma pessoa com 8 horas, porque ele não estudava mais, foi um caso diferente. Essa menina essa mulher que trabalha na PAI, hoje ela trabalha 4 horas, mas é uma questão particular da família, né? Pretende talvez o ano que vem aumentar para 6 ou para 8. Então, assim, cada caso é um caso específico, é estudado, é sentado com a família, é visto nós como equipe, né? Então, é dessa forma. Bem tranquilo. E assim, a gente nunca teve, assim, nenhuma empresa assim, não, mas tem que ser 8 horas. Ou não, eu não consigo ser flexível. Sim. Então, todas as empresas que a gente tem parceria hoje, assim, são uma bênção, tá? Pra gente. São bem tranquilas, aceitam, né? São bem flexíveis. E se não, a gente, graças a Deus, assim, nunca aconteceu, né? De uma empresa ser assim, é porque a gente tá no caminho certo, a gente tá, as empresas estão caindo na nossa vida, assim, muito bem, né? E tá só sucesso, por enquanto, tá só alegria. No caso desse aluno, né, o primeiro que nós inserimos, a gente na verdade incluiu 2, tipo, um dia 19 e outro dia 20, no mesmo mês. Então, assim, as intervenções que a gente pediu, a empresa aceitou, né, a questão do cordão do autismo, colocou em cada caixa, colocou uma camiseta. Então, assim, a gente sugere, né, não é uma obrigação da empresa, mas a gente percebe, assim, que eles aceitaram. Olha, aconteceu uma situação, o que a gente pode fazer, o que é melhor, será que a questão do ponto, será que a gente não coloca um alarme no celular da pessoa para lembrar que tem que bater o ponto? Então, assim, existem várias intervenções, né, nós como equipe nós sugerimos, mas a gente percebe que a empresa também tem esse interesse. Então, outro dia ela mandou um WhatsApp de novo. Será que vocês não têm mais um educando para indicar? Então, a gente percebe, assim, que deu certo. Hoje já faz 1 ano que esse educando tá nessa empresa. E a gente percebe que, tipo, que deu certo. Tem possibilidade de inserir, porque, assim, a gente viu que funcionou. Aconteceu tanto por parte deles, quanto por nossa parte, assim, a família, né, conseguiu ajustar. Em conjunto, né? A gente conseguiu fazer um bom trabalho. Isso. Que legal. Uau! As coisas fluíram. O que mais a gente poderia trazer? Vocês lembram mais alguma coisa que seria importante destacar do programa? Hoje eu acho que o que mais a gente tá buscando mesmo são educandos novos, porque os nossos estão indo agora, né? E a gente tá com essa dificuldade de encontrar onde que estão esses jovens, esses adultos com deficiência intelectual de leve a moderada e autistas nível de suporte 1 e 2, onde eles estão? Eles não estão trabalhando? Aonde a gente pode encontrar eles? Então, e existem, né? Existem. Então, a gente não tem essa visibilidade, eu acho, né, ainda, onde as pessoas, não, eu sei que lá na PAI tem um projeto, tem um programa bem legal, eu vou conseguir incluir meu filho lá e eu vou conseguir incluir ele no mercado de trabalho. Então, eu acho que é um pouco isso que está faltando, porque antes estava engessado naquela época do CISREG, né? Do sistema, né? Então, a gente está com essa falta no momento. Então, assim, seria importante, né, as pessoas que estão ouvindo esse programa, têm esse conhecimento, né, compartilha, né, com pessoas que têm famílias, né, que têm essa questão das deficiências, para as pessoas terem esse conhecimento, né. Então, assim, a gente conta com essa parceria das pessoas divulgarem também, apesar que é muito recente, né, que a gente conseguiu essa conquista, são só 3 meses, mas eu acho que é importante as pessoas divulgarem, né, tem esse conhecimento. E, assim, qualquer dúvida, né, tem o
o telefone da PAI, tem as nossas redes sociais também, a gente sempre publica bastante conteúdo lá, seja questão de programa, seja o que realmente está acontecendo no PROEP, né? Quiserem acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais, então é bem importante. Show de bola. Uau! Que bacana. Sabe quanto tempo a gente já está conversando? Nossa! Quase 2 horas. Não, 1h30, mais ou menos? Não, 1h20. Viu? Foi rápido. Fluiu. E eu só posso agradecer mais uma vez. Foi muito especial. E talvez assim, pra gente ir fechando, eu vou pedir assim para cada uma deixar uma mensagem para quem acompanhou o episódio até aqui. Então, Loriberto, né? Obrigada pela oportunidade de nós termos voz, de falarmos da PAI, mas principalmente do nosso programa, o PROEP. E a nossa fala, assim, uma fala especial minha, assim, a gente precisa acreditar. Eu sei que o mundo tem muitas dificuldades, a gente tem muitas coisas que precisam melhorar, a gente sabe que existem muitas coisas que acontecem longe da gente, mas muito perto, né? E às vezes a gente foca muito no que é muito negativo, né? E tem tantas coisas boas acontecendo. Então, obrigada pelo teu espaço pra gente falar um pouquinho sobre o nosso programa. E é importante, não só nós, eu sempre falo, o nosso papel como equipe, a gente estudou para isso, né? É uma escolha a gente estar onde nós estamos hoje, né? Nós levamos a nossa profissão, às vezes, como um projeto para nossa vida, né? Só que é importante a gente perceber esse olhar para o outro. Existe esse outro. Tem suas dificuldades, tem as suas limitações, mas tem tantas coisas boas que às vezes a gente não dá oportunidade, né? Como é que eu vou saber se eu sei lavar uma louça se ninguém nunca me deu uma oportunidade de lavar uma louça? E talvez na primeira semana, na segunda, eu vou lavar mais ou menos, eu vou deixar muita gordura na louça, mas se eu tiver outra pessoa que me ensine, que me oriente, que fale, não é desse jeito, abre a torneira. Com carinho e paciência, né? Com carinho, com paciência. Vai haver uma mudança. Mas às vezes a gente cobra de tantas outras entidades, tantos outros lugares, só que eu como pessoa não estou fazendo a minha parte. Né? Então é importante, assim, nós como instituição estamos fazendo a nossa parte, nós contamos com as famílias, com as escolas, né? De olhar para essa pessoa assim, com um olhar, com carinho e perceber que ele também tem espaço na sociedade. Né? Então é isso que a gente conta. Legal. A gente agradece a oportunidade mais uma vez. E é aquela coisa, né? Eu gosto muito da frase do Mário Cortella, que diz: faça o que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para conseguir fazer melhor. Então, é uma fala, assim, muito que eu carrego, assim, pra minha vida, sabe? E eu acredito, assim, eu e a Grace, a gente já tá nesse mundo. A gente vê tanta coisa ali dentro que o mundo lá fora nem imagina. São tantos casos, tantas famílias, assim, e às vezes a gente não dá valor pro que a gente já tem. E eu acho que é importante, assim, as pessoas pararem um pouco para refletir, assim, sabe? O que eu tô fazendo no mundo? O que eu tô fazendo é bom? Eu consigo fazer mais? A gente aprende muito. E às vezes só um pouquinho já vai fazer diferença, né? A gente tá ali orientando, né? A gente orienta eles, a gente não ensina, a gente não, né? A gente orienta eles da melhor forma possível. E no final das contas, é a gente que sai aprendendo cada dia mais. Com eles. Isso eu acredito. Tem uma coisa assim que outro dia eu achei interessante. Essa menina foi a primeira que a gente incluiu. Eu falo menina porque é o jeitinho querido, assim, né? De expressar, mas ela já é uma mulher. E outro dia eu encontrei com o pai dela na portaria. Daí o pai dela, Grace, vou falar porque eu já falei isso pra ele, o nome dela é Alana. Ele falou, Alana, tu encontra a Alana ainda? Daí eu falei, olha, que eu mudei de sala, por coincidência eu tô bem pertinho da cozinha. Então ela passa todo dia na frente da minha sala. E
Às vezes os profissionais, as pessoas não te olham de um jeito. E ela todo dia vai na minha sala. Olha só. Todo dia ela vai lá me abraçar, me beijar. Como você tá, Grace? Olha só. Ela me trata como pessoa e não como psicóloga. Daí outro dia ela viu que meu pescoço estava vermelho, assim, ela falou, o que tu tem? Eu falei, tô com uma alergia. Daí ela, mas tu vai no médico, né? Daí eu falei, pode deixar, eu vou no médico. E passou alguns dias, ela falou, tu tá melhor da tua alergia? Eu falei, tô melhor. Ela falou, tu tá tomando medicação? Eu falei, tô. E às vezes, e por isso que eu digo, né, tratar as pessoas como pessoa. Ela não me vê como uma psicóloga que atendeu ela, nem como às vezes uma colaboradora, eu sou pessoa. Né? Então todo dia ela passa a minha sala, vai lá me dar um abraço, um beijo. O dia que ela não vem eu acho estranho, porque já virou rotina, né? Então me surpreendeu porque eu achei que seria um pouco fiquei com medo, assim, né? Pela família, por ela, os colegas, o que poderia acontecer no local de trabalho dela. E todas as vezes, né, que nós chamamos por uma conversa com a própria instituição, assim, nossa, ela só tem crescido, evoluído, assim. Cada vez ela tem uma função diferente. E eu vejo, assim, o sorriso dela, assim, é algo que motiva. Que legal. Essas lágrimas são autênticas, são verdadeiras. O psicólogo também chora, se emociona. Sim. Mas é algo assim que a gente, quando eu faço a abertura aqui do podcast, né, a gente fala dos sentimentos que a dádiva traz, né, a alegria, a gratidão, e às vezes se expressa em lágrimas. Eu tô com uma aqui assim no cantinho também, porque eu me emociono muito com isso também, porque a gente percebe autenticidade atrás disso, né? E eu não sou psicólogo. Mas assim, que legal. Desejo assim muito sucesso, tá? Continuem fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Isso mesmo. Tá? E vou deixar uma pequena lembrança. Depois, como vocês vão se acertar, não sei, tá? Mas uma pequena lembrança desse momento, tá, que a gente teve aqui. E é isso, né? Leve um abraço também lá para toda a equipe da PAI, tá? E é isso. Não se esqueça, temos uma palavrinha-chave. Volta uns minutinhos aí, você vai encontrar ela em algum lugar. Deixa registrado para concorrer a um brindezinho aqui do podcast. Obrigado mais uma vez, Grace e Delandreia, tá, pelo bate-papo, foi muito especial, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Até!